Olá, meus queridos amigos, um prazer estar aqui com vocês. Continuando mais uma vez o nosso quadro, falaremos hoje um pouco sobre a perda do direito a desenvolver um ofício, do direito a trabalhar das mulheres no Afeganistão. Todas as mulheres lá foram demitidas de seus empregos. Com a volta do Talibã, isso continua. E muitas mulheres, especialmente as viúvas, elas não tinham outra pessoa para sustentá-las. Os maridos já estavam mortos. Não tinham filho, em muitos casos, essas mulheres só têm meninas. E quem trabalharia por elas? Quem sustentaria seus filhos? Este foi um pesado dilema enfrentado por muitas afegãs na era Talibã e que estão enfrentando novamente isso agora com o retorno da milícia. Uma fala que foi praticamente proibida de trabalhar como faxineira em outras casas e como ela sempre fez, mas como o marido estava morto, ela não podia deixar de dar o sustento para as crianças. E às vezes ela tinha que pegar o dinheiro que já era tão pouco, pagar um homem para se fingir que era um filho mais velho ou um irmão, para poder se deslocar da sua casa até o trabalho e mesmo assim trabalhar clandestinamente. E essas mulheres sempre falam da tristeza e do desencanto ao perder o trabalho. No livro intitulado Mulheres de Cabul, esse daqui, uma apresentadora de TV, ela vai narrando que era acostumada a trabalhar desde os 15 anos. E ela fala que foi crescendo vendo a mãe trabalhar. E que no fim dos anos 50, depois passando pelo domínio soviético, ou seja, até a década de 70, final da década de 70, também no período da década de 80, mesmo sob as invasões, mesmo com a guerra civil, as mulheres ainda trabalhavam. E ela diz que começou a trabalhar em 1959, na estação de rádio de Cabul. E aí, quando mais tarde os talibãs eles chegam, elas que viviam tranquilamente, que tinham como garantir o próprio sustento, teve muita dificuldade. Ela só lembrou, essa mulher dizia muito isso, eu só lembrei dos tempos em que nós podíamos ter nossos empregos e de que nós podíamos trabalhar e que minha mãe, eu vi fazer isso, eu também trabalhava, mas minha filha já não podia mais trabalhar. E eu já usei roupas ocidentais, eu já usei roupas bonitas, já falei na televisão, enfim, eu já tive a liberdade que minha filha não terá. Então, após a tomada de poder, pela milícia, essas mulheres tiveram um grave retrocesso, um retrocesso de quase meio século no tocante aos seus direitos mais elementares, dentre eles o de exercer um ofício, o de trabalhar. E a mulher, ela conta ainda que desde os 15 anos de idade ela começou a trabalhar, mais tarde ela se casou, o marido dela era um diplomata. Ela tinha uma mansão, mordomos, seguranças, mas com o Talibã tudo isso foi retirado. O marido perdeu o emprego e ela só tem um álbum. O álbum dela com essas fotografias, com essas lembranças, é como se fosse uma espécie de obituário. É como se estivesse ali uma mulher morta que não existe mais. Essa é a narração triste que a gente encontra nessa obra. E quando o Talibã chegou, muitas mulheres saíram da televisão e de tantos outros empregos e foram mandadas para casa e falaram que não podia sair às ruas. E elas ficaram trancafiadas, escondidas à sombra e com aquela coisa da incerteza.
Será que ainda teremos liberdade? Esse mesmo sentimento que essa mulher expressou em 1996, muitas delas estão expressando agora, em 2021. E nos primeiros anos de surgimento e consolidação do Islã, várias mulheres exerciam funções importantes. Inclusive, a própria mulher do profeta, Khadija, foi a grande parceira, de Maomé. Khadija, ela era mais velha e mais rica, casou-se com Maomé e ele a ajudava, ela, sua esposa, nos negócios. Ou seja, na época do profeta, as mulheres trabalhavam e essa própria mulher incentivou o próprio marido, o grande profeta, Maomé, a se transformar no enviado de Deus e transmitir sua missão. Por isso que muitos são religiosos, mas não conseguem entender o fundamentalismo, o extremismo desses grupos radicais, que não observam os ensinamentos e exemplos de Maomé, porque Maomé valorizava o trabalho feminino, só que eles não respeitam, não perdoam, não deixam essas mulheres trabalharem, não deixam elas sustentarem as próprias famílias. Então, que grupo é esse que, em nome de uma lei islâmica completamente distorcida, impedem as mulheres de trabalhar? Eu sou Poliana Policarpo, continuo com vocês aqui. Se gostarem, compartilhem, curtam e vamos continuar falando um pouco de mulheres e de histórias que desconhecemos. Um grande abraço a todos.